Esse é mais um vídeo aqui do canal e das páginas, né, Arquitetos na Obra. Nesse canal, nas páginas, eu tenho o intuito de quê? Eu tenho o intuito de trazer aqui temas do dia a dia da prática realmente, sabe? Que eu vejo que nós, arquitetos, né, na nossa formação dentro da faculdade, a gente tem ali uma formação muito completa em relação a como fazer o projeto. Mas eu acho que falta um pouco da outra metade, né? O que seria, por exemplo, para quem faz medicina, o internato. Então, um médico, ele tem que passar durante a faculdade por um período de prática, ele é obrigado a fazer isso. Acho que para toda profissão deveria ser assim, sabe? E por conta de não existir isso na arquitetura, eu vejo que, e eu me incluo nessa também, que a gente sai um pouco cru em relação à prática. E eu sou arquiteta, né, sou sócia de uma construtora e hoje eu faço parte da direção de execução das nossas obras, né, são prédios residenciais, edifícios de alto padrão. E como eu vivencio o dia a dia da obra, eu comecei a gerar esse conhecimento e por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, né, nessa página, nesse canal, é o intuito da página, então, é trazer a obra até você, arquiteto, estudante de arquitetura, que quer entender um pouco mais sobre a prática. Quero gravar áudios e colocar algumas informações, alguns resumos, por exemplo, o resumo do vídeo de hoje, o que eu acho que foi interessante, algum insight, algo que eu tenha aprendido no dia ali na obra, porque às vezes é um momento ali, às vezes é uma observação em relação ao maquinário de movimentação de terra, aconteceu alguma coisinha ali que eu poderia estar, por exemplo, compartilhando com vocês. Eu criei esse canal no Telegram justamente para isso. Eu poderia, inclusive, fazer um áudio ali mais curto, né, de resumo, e postar ali no Telegram. Então esse é o intuito do canal do Telegram. Se você se interessou, o canal você pode acessar da seguinte forma. Se você está me vendo pelo YouTube, pelo Facebook, você vai ter que acessar o Instagram do Arquitetos na Obra e no link, na minha bio, lá no perfil, onde fala, né, arquiteta, né, minha formação, tudo, e embaixo do saiba tudo sobre obra, vai ter um link clicável. Quando você clica nesse link, você consegue acessar a minha página do YouTube, do Facebook, e embaixo tem um botãozinho escrito canal no Telegram. Para quem não sabe, o Telegram ele é um aplicativo, assim como o WhatsApp, por exemplo, de mensagens instantâneas. Então eu criei um canalzinho lá. Se você tiver interesse, então esses resumos, né, esses insights, esses áudios que eu poderia estar criando assim no dia a dia mesmo. Estou dentro de obra, aconteceu alguma coisa, vou criar um áudio, vou lá. Então se você tiver interesse, é só entrar então no link da minha bio, né, do Instagram, e clicar lá e colocar canal do Telegram. Daí você vai começar a fazer parte. Beleza! Então vamos começar. Então hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre circuitos de tomada. Amanhã eu queria falar um pouquinho mais sobre como ler um projeto elétrico, né? Toda aquela teia de aranha que você vê dentro do seu projeto, em cima do seu projeto, aquela bagunça toda. Como é que você faz para fazer essa leitura? E sexta-feira ou sábado, que dependendo, acho que o pessoal vai estar lá na obra sexta-feira, por mais que a gente tenha parado, acho que eles vão lá para receber, eu prefiro ir num momento que não tenha ninguém. Então, se não for na sexta, eu aviso para vocês, né, tudo, vai ser no sábado, eu vou levar vocês até minha obra para começar a entender como que eu verifico essas instalações, né, porque é muito importante que nós arquitetos, né, tenhamos um pouco de conhecimento de elétrica justamente para isso, porque se você não consegue conferir, você fica com aquela falsa tranquilidade, né, e assumindo que a sua equipe de elétrica nunca na vida vai errar. Só que, né, errar é humano, né, todo ser humano em algum momento erra, às vezes o filho passou a noite em claro, com febre, etc., a pessoa acordou mais cansada, fez um circuito errado. Então, se você é uma pessoa a mais olhando esse circuito, né, e como você é o responsável pela obra, porque o cliente ele comprou o projeto de você, o luminotécnico de você, ele não vai comprar o seu eletricista, ele não vai cobrar o engenheiro eletricista, ele vai cobrar você, arquiteto. Então é por isso que eu estou trazendo esses temas, que eu acho que é pertinente, para que vocês entendam um pouco melhor, né, o que você pode observar. Então, sexta ou no sábado, eu vou mostrar para vocês dentro de obra, realmente, como que eu faço essa conferência. A gente está na fase de acabamento, né, não tem, assim, módulos de tomada, né, pontos de utilização, interruptores, etc., montados, mas eu faço dois tipos de conferência, né. Primeiro eu confiro a quantidade dos fios e se os fios estão corretos passados dentro dos eletrodutos, e depois eu faço a conferência se esses sistemas são montados de forma correta. Hoje eu vou trazer aqui para vocês como montar um sistema de tomada, diferença de tomada de 10 A, 20 A, por que tem aquele plug de tomada mais grosso que o outro, né, mais espesso, né, por que tem aquele negócio que é um saco,
e de repente você não consegue ligar lá o seu eletrodoméstico numa tomada comum, enfim. É esse tipo de coisa que a gente vai ver aqui hoje. Eu vou trazer alguns conceitos básicos para que vocês entendam um pouco mais o que é watts, o que é volt, o que é ampere, se você já sabe, então fica uma revisão aí. Porque é necessário saber esses conceitos para que você entenda, né, o porquê e como está sendo montada a tomada. Então vamos lá. Eu vou explicar de uma forma um pouco mais chata e depois eu vou fazer uma analogia e você vai entender bem certinho. Então não se preocupe se por acaso você ficou com um pouco de dúvida aí nessa primeira explicação. Uma partícula, quando ela está carregada negativamente em relação a outra partícula que está menos carregada, vamos dizer assim, mais positiva, essa partícula carregada negativamente tende a ceder elétrons para essa outra partícula. Esse tender a ceder, esse pulinho do elétron, faz o quê? Isso gera uma corrente elétrica. E é justamente por essa diferença de potencial elétrico, guarda essa frase, que a gente vai usar depois, que é essa partícula mais carregada negativamente em relação a essa, que faz com que exista, então, isso daqui, que exista essa diferença de potencial elétrico que faz que exista uma corrente elétrica. E esses pulinhos de elétrons ordenadamente, eles são, então, em fluxo, né? São a corrente elétrica em si. Beleza, ficou bem confuso, às vezes você não entendeu de primeira. Bora lá, deixa eu tentar explicar de uma outra forma, com uma analogia. Vamos pensar numa roda d'água. Para que serve uma roda d'água? Eu fiz um protótipo aqui, bem mal feito, mas para você entender, com certeza você vai lembrar. As rodas d'água, né, antigamente, ainda hoje são utilizadas. Você joga um pouquinho de água nela, ela vai enchendo as pazinhas e vai começando a rodar. Você gruda essa roda d'água, vamos dizer assim, no eixo, e esse eixo pode, por exemplo, fazer a moagem de um milho para fubá, moer cana, pedra, sei lá. Daí a utilização dessa roda d'água depende, né, daquilo para que ela foi criada. Para você fazer com que ela gire, se você simplesmente colocar a roda d'água num lago que não tem movimentação, que não tem corrente, que não tem nada de água, só tá ali, uma água parada, o que vai acontecer? Sua roda d'água não vai funcionar, por mais que exista água, que é a sua força motriz, vamos dizer assim, dessa rodinha. Então o que você precisa? Você precisa fazer uma bica, né, para que essa água caia nas pazinhas para que ela encha, certo? Então, vamos imaginar essa biquinha de água caindo a água aqui. Vocês já vão saber o que vai ter a ver em relação à elétrica, tá? Calma lá. Essa biga d'água vai encher aqui e vai fazer rodar. A água, vamos imaginar a água, a quantidade de água sendo a corrente elétrica. Então, o que acontece quando essa bica d'água nessa altura, se eu aumento a quantidade de água? O que vai acontecer com a minha roda? Ela vai rodar mais rápido, certo? Ela vai ter maior desempenho. Então, eu vou conseguir moer mais rapidamente meu milho para fazer meu fubá. E se eu continuar com a mesma quantidade de água nessa bica d'água, só que elevar minha bica d'água, o que acontece? Com a mesma quantidade de água, acontece que essa rodinha também vai ter um maior desempenho, porque eu tô subindo a altura. Essa diferença de altura, você tem que imaginar ela como sendo a tensão elétrica, que é volts, medida em volts. Vou explicar melhor. E o desempenho dessa roda, por exemplo, se eu quero moer milho para fazer fubá, eu não preciso que ela gire muito. Se ela girar demais, pode ser que ela estrague lá a moagem do meu milho. E se ela girar de menos, muito devagarzinho, o que vai acontecer? Às vezes nem vai moer esse milho, certo? Então, se eu tô com uma roda d'água, ou a minha biquinha de água, a minha cachoeirinha aqui, mais baixinha, o que acontece? Ela vai girar mais devagarzinho. Aumentei a quantidade de água até chegar ao desempenho que eu preciso dessa roda d'água para poder moer meu milho. Subir a minha cachoeira. Se eu continuar com essa mesma quantidade de água, ela vai rodar mais rápido, certo? Então, para eu atingir o desempenho que eu quero para moer o meu milho, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa biquinha aqui em cima para cair a quantidade certinha de água para girar naquele desempenho que eu quero para poder moer meu milho. Então, essa diferença de altura, você tem que pensar como sendo a tensão em volts. A quantidade de água, que é a quantidade de elétrons dentro do seu condutor elétrico, que é a corrente elétrica. E o desempenho dessa rodinha é o watts, é a potência. Então, deixa eu explicar de uma forma agora em relação à elétrica. Você tem um chuveiro de 5.000 watts. Esse chuveiro de 5.000 watts funcionando a 127 volts, que é a minha cachoeirinha da minha bica um pouco mais baixa, né? Imaginando ali que é a rodinha.
O que acontece? Eu vou precisar de uma maior quantidade de água em comparado daquela cachoeira de 220 volts mais para cima, para poder gerar a potência, né, para poder gerar o desempenho da minha roda, né, do meu chuveiro de 5.000 watts. Então, o que eu quero que vocês entendam? Aumentei o volt, né, aumentei a tensão elétrica da minha corrente elétrica, né, do meu circuito elétrico. Se eu quero a mesma potência, eu vou ter menos elétrons dentro da minha fiação. Eu vou precisar de um fio menorzinho de água para ter aquele desempenho de moagem do meu milho. Porque se eu tiver a mesma corrente elétrica, a mesma quantidade de água, se eu subir a tensão, o que vai acontecer? Vai rodar demais. E daí pode estragar o meu milho, vamos dizer assim. Deu para entender mais ou menos? Eu vou seguir, aí qualquer coisa vocês me falam. Bora lá. O que eu queria mostrar para vocês? Existem tipos de fio e cabo, que são condutores elétricos da mesma maneira. A gente chama de fio elétrico, na verdade, o que é fio elétrico? Deixa eu pegar uma pranchinha aqui para vocês conseguirem ver a diferença melhor. Um fio elétrico, na realidade, ele só tem, dá para ver aí, ó, ele só tem um filamento de cobre no meio dele. Esse é chamado de fio. O que é comum na nossa rede elétrica, o que a gente faz, é esse daqui, ó, que é o que tem vários filamentos de cobre dentro. Se eles têm a mesma espessura, eles têm a mesma capacidade de condução elétrica. Então, assim, um e outro não tem nada a ver assim em relação a esse funciona melhor que o outro. Não! Um e outro são o mesmo, vamos dizer assim. Agora, o fio e o cabo têm diferença por conta dessa quantidade de filamentos em relação à flexibilidade dele. É muito mais fácil passar num eletroduto, num corrugado, um cabo de energia, um condutor elétrico cabo, do que um fio. Por quê? O cabo, ele é bem maleável. O fio, da mesma espessura, né, de 4 milímetros, ele é muito duro. Então, seria muito complicado você passar dentro do eletroduto um fio e não um cabo. Então, por isso que existe essa diferença. O que a gente comumente chama de fio, na verdade, é isso daqui. O que a gente gostaria de chamar é um cabo, né? Um condutor elétrico cabo. Nesse cabo, né? Nesse cabo de condução elétrica, nós temos várias bitolas. Para a gente saber, eu trouxe aqui um quadrinho para vocês conseguirem fazer uma comparação. Na sua casa, você vai ter mais comumente essas bitolas de cabo, que é de 1,5, de 2,5, de 4 e de 6 milímetros. Tá, legal. Como que eu sei que eu posso usar cada um? Vai depender de cálculo de elétrica. Quem vai falar isso para você é seu engenheiro eletricista. Mas a gente consegue, com alguns conceitos, e uma formulazinha bem simples que eu vou trazer aqui para você, prever quanto seria, por exemplo, a espessura do cabo. Para iluminação, e na norma, né, NBR 5410, ela exige que no mínimo seja 1,5. Então, assim, tem muita gente que fala, para lâmpada é 1,5, para tomada é 2,5, para chuveiro é 6. Isso é muito, não é muito correto, porque na norma isso é o mínimo. Então, quer dizer assim, que num circuito de iluminação, o mínimo que você vai usar é 1,5. Mas dependendo da quantidade de lâmpadas que você vai ligar, o tipo da lâmpada que você vai ligar e o comprimento desse cabo, pode ser que você precise de um cabo mais espesso. Então não tem a ver assim, porque a iluminação vai ser 1,5. Não, é porque na norma ela fala que no mínimo você vai usar 1,5. E da mesma forma na tomada. No mínimo você vai usar o de 2,5. Vamos lembrar do nosso conceito lá da cachoeirinha, da roda d'água e da água caindo. A corrente elétrica, né, a quantidade de elétrons passando pelo seu cabo, é a água, né, da sua cachoeirinha. A corrente elétrica ela é medida em ampere. Então, para a gente saber quantos ampere, qual é a capacidade de corrente elétrica dentro do meu fio. Para um fio de 1,5, ele aguenta 15,5 ampere. Para um fio de 2,5, ele aguenta 21 ampere. Então, essa é a quantidade de corrente, quantidade de elétrons ali, né, correndo dentro do fio. O de 4 milímetros, 28 ampere, 6 milímetros, 36 ampere. Eu vou trazer uma situação aqui para vocês, que é real aqui da minha casa, inclusive. Eu moro num apartamento, não fui eu que construí, mas eu moro nele. E eu vou trazer uma situação real para vocês entenderem também essa questão da amperagem, de bitola de fio e etc, para ficar mais prático. Eu tenho na minha lavanderia apenas uma tomada. E é uma tomada branquinha, assim como essa,
com os buraquinhos do tamanho padrão, aquele padrãozinho que a gente conhece. E na minha lavanderia, eu tenho a minha máquina de lavar roupa e eu coloquei a minha máquina de lavar louça. Como esse é um apartamento de 127 volts, né, de tensão de 127, o que acontece? O pino da minha máquina de lavar louça e o pino da minha máquina de lavar roupa é aquele mais gordinho. É aquele pino chato que todo mundo faz o quê? Compra um adaptador. Então, se eu tenho aqui a minha tomadinha de pininho mais fino, com o meu adaptador com pininho mais grosso, tentar encaixar não entra. O que a gente faz? A gente comumente vai lá, compra um adaptador, põe lá o seu pino mais espesso, coloca dentro da tomada, funcionou, tá tudo ótimo, certo? Não é bem assim. Você tem que começar a raciocinar. Vamos lá. Se a minha máquina de lavar louça vem com um pino mais espesso, o que é esse pino mais espesso? O pino padrão, que é aquele que entra na tomadinha, que a gente consegue ver, é um pino que aguenta 10 amperes. Então a gente tem que saber disso. E o pino mais gordinho, mais espesso, que vem na minha máquina de lavar louça, ele aguenta 20 amperes. O que isso quer dizer para você? Se o pino padrão aguenta 10 e esse aqui aguenta 20, então, no mínimo, a minha máquina de lavar louça e a minha máquina de lavar roupa, ela funciona com uma amperagem, né? Ela precisa, a demanda de carga dela precisa de uma quantidade de energia, né? De uma quantidade de corrente maior que os 10 amperes. Então, se eu simplesmente pego o meu pino de 20, só no adaptador e põe na tomada, pode ser que isso seja um perigo para você. Vou explicar o como. Vou ensinar uma formulazinha para você aprender a fazer esse tipo de cálculo para saber se você está ou não excedendo o valor da sua tomada. Gente, é muito simples. Ó, amperagem é igual a potência sobre tensão. Amperagem é a corrente, é a quantidade de água que sai da sua bica lá na rodinha d'água. O watts, né, a potência, é o desempenho da sua rodinha. É o tanto que o seu aparelho, o seu eletrodoméstico, a minha máquina de lavar, o meu secador, a minha máquina de lavar roupa, exige da minha corrente elétrica, né? Exige de quantidade ali para eu poder funcionar aquele aparelho. Então, e a tensão aqui, né, é a minha volts. Então, como é que eu faço esse cálculo para saber quantos amperes, quanto é a quantidade de corrente elétrica que a minha máquina de lavar louça, ela tem, quantos amperes ela tem? Aqui, ó, eu fiz já para vocês. Então, eu quero saber quantos amperes, né, qual a quantidade de corrente. Coloquei, minha lava-louça, ela funciona com 1.500 watts e aqui em casa é um sistema de tensão de 127. Ó, gente, uma observação, tá? Não existe falar voltagem de 127, nem voltagem de 220. Você falar voltagem é a mesma coisa que você falar que sua garrafa de coca tem litragem de 2, tá? Não existe. Então é volts. Você tem uma tensão de 127, beleza? Então, peguei minha potência, dividi minha tensão, achei quantos amperes a minha máquina de lavar louça funciona no ápice dela, quando ela precisa de toda a energia. Que é provavelmente naquele momento que ela começa a secar a louça, né? Que esquenta pra caramba. 11,8 amperes. Ou seja, a minha tomada de pino fininho, ela aguenta 10 amperes. Uai, mas você não chegou pra mim e falou que a bitola de fio, pela norma NBR 5410, no mínimo, numa tomada, você tem que botar um fio de 2,5 e ele aguenta 21 amperes? Então, meu fio tá aguentando, minha máquina de lavar louça, ela tá funcionando a 11,8, tá de boa. O seu fio tá de boa, mas a sua tomada não está. Então, esse aparelhinho aqui, ó, esse módulozinho de tomada, ele não tá aguentando. A longo prazo, pode ser que eu liguei lá com o meu adaptador, tá funcionando, beleza. Mas, como eu ligo muito de vez em quando, que só sou eu e meu marido aqui dentro de casa, vamos dizer que um dia vem minha família inteira e eu começo a ligar essa máquina uma vez atrás da outra. Então, pelo tempo de duração de uso, ou pelo tempo mesmo assim, vamos dizer assim, mesmo usando um pouquinho, mas vou usando aí com os anos, eu vou prejudicar e pode ser que eu tenha problema com esta tomada. Pior ainda, tem gente que chega e fala, o fio aguenta. Então vamos fazer o quê? Minha máquina de lavar louça e a minha máquina de lavar roupa. Eu quero botar as duas para funcionar na tomada. Então eu coloco lá aqueles enjambramentos que todo mundo sabe fazer. Ponho
plug de 20 ampere aqui, ponho meu plug de 20 ampere aqui para funcionar nesse fio, porque o fio aguenta. Vamos copiar. Vamos dizer que minha máquina de lavar roupa funcione igualzinho minha máquina de lavar louça aqui e demande aí, vamos dizer, 12 ampere. Somando os dois dá 24 ampere, certo? 24 ampere já não dá certo nem no seu fio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses enjambramentos que a gente faz dentro de casa, tá? Não é simplesmente colocar. E outra, vou mostrar para você uma coisa. Esse plug aqui que eu tô te mostrando, se você olhar dentro aqui, ele vai dizer aqui, ó, máximo 15 ampere. Esse plugin, esse T aqui, ó, ele me mostra aqui, ó, máximo 10 ampere. Então, quer dizer o seguinte, se eu pegar esse plug, botar aqui, ó, a minha máquina de lavar louça para funcionar, esse aqui vai resistir, certo? Porque ele consegue no máximo 15 ampere. Minha máquina de lavar louça funciona com 12, né? 11,8. Só que esse aqui já não vai começar a funcionar. Esse daqui já vai começar a forçar. Minha fiação tá ok. E se eu fizer ainda um enjambramento de ligar a minha máquina de lavar roupa, o que vai acontecer? Eu vou ter 24 ampere funcionando com um T que só tem capacidade para 10, numa tomada que só tem capacidade para 10, numa fiação que tem capacidade para 21. Então, aí você pode estar pensando, eu tenho disjuntor? O disjuntor vai acionar? Depende. O disjuntor dessa lavanderia que eu estou falando para vocês, que tem a minha máquina de lavar e tem minha máquina de lavar roupa, a máquina de lavar louça e a máquina de lavar roupa, é um disjuntor de 30 ampere. Ele só vai ser acionado se o sistema passar de 30. Ou seja, você pode botar fogo na tua casa mesmo e o teu disjuntor não vai acionar, entendeu? É por isso que a gente tem que tomar cuidado e tem que prestar atenção e tem que saber fazer esses cálculos. Qual seria a solução dessa minha tomada para eu poder utilizar a minha máquina de lavar louça ou a minha máquina de lavar roupa? Simplesmente eu vou pegar esse módulozinho de tomada e eu vou mudar para um módulo de 20 ampere. Aqui eu tenho um exemplo de vermelho, tá? O vermelho é 220. Na realidade, você pode ter branco ou vermelho 220, isso depende de como você vai montar a fiação atrás. E eu vou mostrar isso para vocês mais pra frente. Só que, se eu mostrar para vocês, o buraquinho desse vermelhinho é mais gordinho. E ele entra esse pino mais grosso. Resolvi meu problema. A minha fiação aguenta a minha máquina de lavar louça, que a minha fiação é no mínimo de 2,5, 21 ampere. Minha máquina de lavar louça funciona a 11,8, certo? Simplesmente para eu mudar um módulo, eu já consigo usar minha máquina de lavar louça sem sobrecarregar aqui o meu circuito, sem sobrecarregar o meu módulo de tomada. E se eu quiser lavar a minha roupa e a minha louça junto, o que eu tenho que fazer? Aí é que entra o cálculo de dimensão de bitola de fio. O que você vai fazer? Você vai chamar seu eletricista e você vai chegar para ele e vai falar, olha, eu quero que troquem os fios da minha tomada para um mais espesso. Esse, por exemplo, de 4 milímetros, ele aguenta 28 amperes. Só que dependendo da distância, isso aqui é um cálculo meio assim, superficial, tá? Porque isso depende da quantidade de tomadas que você está ligando. Então, se você tiver outras tomadas ligadas nesse circuito, você vai somar esse funcionamento desses eletrodomésticos nessa mesma fiação. Então, assim, é mais aconselhável que você chame um eletricista. Mas se você sabe que só tem aquela tomada, que você vai usar só aquelas duas máquinas e que você quer usar ao mesmo tempo, o que você faz? Pega um de 4. Quer mais seguro ainda? Pega um de 6, que é o de chuveiro. Então, você consegue simplesmente arrumar o seu sistema. E, por exemplo, se acontece isso na casa de um cliente ou coisa do gênero, você consegue explicar para ele o que pode fazer e o que não pode. Então, arquiteto que não sabe a diferença de um plug de pino mais espesso e um plug de pino mais fino é meio complicado. Então, a gente tem que saber, é algo importante realmente. Então, bora lá. Eu falei sobre os tipos de bitola e agora eu vou falar um pouco mais sobre a importância do fio que a gente chama de terra. Por que ele existe? Ele vem da sua distribuição, da parte pública, ele vem lá? Não. A distribuição, né, a alimentação da sua casa, ela vai vir só fase e neutro. E da onde veio terra? Gente, da terra. Você vai pegar uma haste de cobre e você vai enterrar essa haste de cobre, né? Depende, a quantidade de hastes de cobre que você vai precisar depende da
do cálculo de carga, né, de consumo de carga dessa tua residência, desse teu empreendimento, de acordo com o projeto elétrico, né? A gente não precisa aprender a calcular, a gente não precisa aprender a ser um projetista de elétrica, mas a gente precisa saber os fundamentos por trás de como montar. Então, beleza. E outra coisa que a gente precisa saber é padrão de cor. Então, a gente tem que enfiar na cabeça que existe um padrão. Padrão para o neutro, que é aquele que tem potencial de tensão 0, é azul. O padrão para o terra, que é o que a gente vai ligar ali com as hastes de cobre debaixo da terra, é o verde ou o verdinho com amarelo. E o restante é fase. Mas existe uma certa convenção que o retorno da lâmpada, eu vou mostrar isso aqui tudo aqui, tá, gente? Não se preocupe. O retorno da lâmpada, ele pode ser amarelo ou branco. Na nossa obra lá, ele tá amarelo, aqui eu montei para vocês o branco. Agora eu vou mostrar um sisteminha para vocês entenderem qual que é aquele conceito de diferença de potencial elétrico nos fios, e vou mostrar para vocês então como que monta uma tomada, como que monta uma tomada de forma errada, e um circuito de lâmpadazinha aqui bem tranquilo, só para relembrar, porque eu falei de circuito de lâmpadas ontem. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui um circuitinho, ó. Eu montei aqui, essa é uma lâmpada 220, então ela funciona tanto no 110 quanto no 220, lógico. No 110 ela funciona, né, muito mais fraquinha, porque ela não foi feita para funcionar no 110. Não é bivolt, né, ela é 220, mas serve pra gente colocar como exemplo. Meu disjuntor tá desligado, meu sistema tá desligado, vocês conseguem ver que eu fiz uns buraquinhos aqui, né, eu desencapei os fios em alguns espaços, para a gente ligar essa lâmpada. Então, o que é a tal diferença de potencial elétrico? O neutro, que eu falei, que tem o potencial elétrico 0, quando colocado junto com uma fase que tem potencial elétrico de 127 volts, que gera a corrente elétrica. Ou seja, se eu simplesmente colocar essa lâmpada ligada em uma fase só, por mais que ela esteja energizada, não vai ligar a lâmpada em 110, em 127 volts, porque não existe essa diferença de potencial. Então é como se você colocasse a roda d'água lá, a rodinha, ó, numa lagoa, sem uma água correndo nela. Uma lagoa sem corrente. Como é que ela vai funcionar? Por mais que exista água, por mais que o fio esteja energizado, ele não vai funcionar. Você tem que ter essa diferença de potencial, que é a diferença de altura lá da sua biquinha d'água, da sua cachoeirinha, que vai fazer com que gere esse circuito, que vai fazer com que a sua roda gire. Então, a diferença de potencial entre os fios que vai fazer com que a lâmpada ligue. Então, bora testar. Eu vou fazer um experimento aqui para vocês verem que não liga o fio só ligado em um fio só, em um fio energizado. Vou colocar ele aqui no fio tá todo mundo enxergando? Vou ligar aqui, ó. Pronto, tá passando corrente, tá energizado meu fio. Se eu botar o dedo ali, eu vou tomar um choque. Mas não acende minha lâmpada, justamente porque não existe a diferença de potencial. Eu vou ligar agora essa fase, essa lâmpada, esse circuito, uma fase e um neutro. Aí vocês vão ver a diferença. Desligando meu disjuntor aqui, vou ligar agora numa fase e em um neutro. Então, eu fiz um circuito o quê? Um circuito 127 volts. Vou ligar aqui, acendeu minha lâmpada. Tem a diferença de potencial elétrico entre essas duas fiações. Agora, eu vou fazer um circuito 220 volts. Como que eu preciso? Como é que eu faço um circuito de 220 volts? Eu ligo duas fases energizadas. Duas fases com potencial elétrico de 127 volts. Então, eu vou tirar aqui do neutro, ó, e vou trazer aqui para outra fase. Esse é um circuito 220. Vou ligar aqui meu disjuntor, olha lá, minha lâmpada acendeu. Então, vocês têm que entender que para ligar um 110 é neutro e fase. Você faz a diferença de potencial de 0 com 127. Para ligar um circuito 220, você faz fase. Você vai ter a diferença de potencial de 127 mais 127, beleza? Vamos para as tomadas. Vou desligar aqui. Na realidade, eu vou mostrar um pouquinho o circuito de lâmpada, para vocês lembrarem, né? Ontem eu falei bastante sobre eles, mas eu vou trazer aqui só simplesinho para vocês entenderem o que é o retorno, né? Para quem não teve ontem aqui, vamos lá. Liguei meu sisteminha. Então vamos fingir que veio da minha casa lá, do meu quadro de distribuição, né? O pessoal do YouTube tá vendo aí também, né? Aqui, ó, meu sistema é 110. Como é que eu sei disso? Porque tá vindo do meu quadro de distribuição uma fase e um neutro. Então, meu sistema é 110, certo? Então, aqui, ó, nesse sistema de interruptor simples, vocês podem ver que tem uma outra cor de fio aqui. O que é esse fio? Do interruptor para a lâmpada é sempre retorno.
Então, você vai ter outra coloração de fio. Então, como é que funciona esse sistema 110? Aí ele liga, um interruptor simples. O neutro, você vai ligar direto na sua lâmpada. E a fase, se você ligasse direto na sua lâmpada, ela ia ligar, só que ela vai ficar ligada para sempre. Para você conseguir ligar e desligar, você tem que ter um interruptor que interrompe a fase. Então, o retorno é nada mais, nada menos que uma fase. Então, você vai interromper essa fase. Aqui ele está aceso, aqui eu interrompi a fase. Então, assim, só para que vocês entendam, a fase da alimentação vai direto para o interruptor e tudo que vai do interruptor para a iluminação é o retorno, tá bom? Vou mostrar outro circuito aqui, um circuito de paralelo, iluminação paralela, um circuito 110 também. Como é que eu sei? Tá vindo da minha alimentação no neutro e uma fase. Chegou o quê? A fase da minha alimentação vai para onde? Vai para o meu interruptor. A partir do meu interruptor até a lâmpada, retorno. Aqui eu tenho um sistema paralelo. Por quê? Porque a interrupção dele não ocorre. Ele funciona de forma independente. Por que isso acontece? Porque aqui, ó, eu consigo ligar... Deixa eu botar mais aqui para o pessoal do YouTube ver. Eu consigo ligar... e quando eu interrompo, por exemplo, aqui tá ligado, interrompi essa fase. Só que se eu interrompo por um lado, ele continua passando pelo outro. Por isso que acontece, né, no sistema paralelo, de você conseguir ter esses interruptores ligando de forma independente. Tá? Essa é a forma correta, inclusive, de ligar um circuito de iluminação. Você não pode ligar ele em série, porque senão acontece aquele problema. Se eu tiro um retorno daqui, o que vai acontecer? Eu entro no meu quarto, acendo a luz. Deito na minha cama, apago a luz. Se vai entrar outra pessoa no quarto e acender a luz por esse interruptor perto da minha porta, ele não acende mais. Por quê? Porque ele está interrompido lá perto da minha cama. Se não tem uma outra fase aqui, eu não estou passando corrente para lá. Então, por isso que acontece de ter um interruptor lá que não acende. Beleza, relembrando então os circuitos de iluminação. Agora eu vou trazer para vocês montagem de tomada. Como é que funciona? Deixa eu desligar aqui e tirar da mesa, senão não sobra espaço. Temos uma tomadinha aqui, certo? Como é que funciona a tomada? Tem aquele bloquinho que fica chumbado dentro da sua casa, né, da sua parede. Aí você tem essa estruturinha que você vai parafusar naquela caixinha. Você tem o módulo de tomada, que é aquele mesmo, né, que eu mostrei anteriormente para vocês, né, que no caso desse aqui é um de 10 A. Quando você vira ela, ou você puxa a tomada, vamos dizer que aqui está saindo do eletroduto, ó, 3 fios. Essa é uma tomada 110 ou 220? Essa é uma tomada 110. Como é que eu sei? Porque tem um neutro e uma fase. E o do meio, que é sempre esse do meinho aqui, é qual? É o fio terra. O que o fio terra ele faz? Ele vai te proteger justamente da parte de... Ele vai desviar correntes elétricas extras que excedem dos seus aparelhos eletrodomésticos. Então, por exemplo, se você pode lembrar, uma CPU de computador, aquelas antigas de caixinha, né? Ainda existe bastante. Se você ligar na tomada e encostar a CPU na carcaça dela metálica e levar choque, isso provavelmente é por falta de aterramento. Por quê? Porque o terra justamente ele faz com que exista um caminho mais fácil para essa carga elétrica extra do seu aparelho não passe por você, não seja você o fechamento do circuito, vamos dizer assim. Então é isso que acontece. O terra ele serve para sua proteção. Por isso que você tem que sempre deixar o terra, não quebre o pininho do meio. Por exemplo, chuveiros de casa antiga, que quando você ia pegar no registro e tomava choque, porque ali no registro da água é metálico, provavelmente também é pela falta do terra. Por conta disso, porque essas cargas excedentes ali do seu eletrodoméstico, elas podem carregar eletricamente o metal, né, como ele é metálico, e você fecha o circuito quando você encosta nesse registro. Então, é isso que acontece, por isso que é tão importante a gente ter o fio terra, que é o fio de proteção. Temos a nossa tomada 110, e como é que a gente monta a tomada 220? Ou, por exemplo, uma tomada com 2 módulos, né? E a gente já consegue observar aqui que tem uma de 20 A e uma de 10 A. Beleza. Vamos dizer que saia tudo isso lá do seu eletroduto, ó. Tem um fio azul, tem um fio vermelho, um fio verde e um fio preto. Então, eu já sei de cara que eu consigo montar tomadas tanto 110 quanto 220. Por quê? Porque eu tenho neutro, eu tenho fase e eu tenho outra fase. Então, se eu quiser montar uma tomada 220, liga fase com fase. Se eu quiser montar uma tomada 110, neutro com fase.
eu fiz uma ligação aqui. Então, vamos fingir que isso daqui é um eletroduto, tá? Não é porque eu grudei aqui no finalzinho que quer dizer que eles estão conectados, pelo amor de Deus, né? Se você conecta um fio desse com o outro, vai dar aquele famoso curto. Enfim, eu fiz 2 tipos de ligação aqui, ó. Pra quem já tem o olho clínico. Como é que eu liguei essas 2 lâmpadas? Como elas fazem parte do mesmo circuito, ou seja, do mesmo disjuntor, né, do mesmo fio, da mesma fase que vem da alimentação do seu quadro de distribuição, você não precisa trazer 2 fases, 2 neutros, por exemplo, para fazer uma 110. Não, você vai ligar essas 2 tomadas, esses 2 módulos de tomada no seu ponto de utilização, nessas fases que estão chegando. Então, ó, eu liguei uma fase aqui, ó, para fazer o 220, né? E outra fase aqui, para fazer esse módulo 220, que seria esse vermelhinho que tá. E o 110, eu liguei a fase lá em cima e liguei a fase. Eu passei e fiz esse carocinho ali, ó. E o terra, eu passei direto, abri os 2 furinhos, descasquei um bem pedação assim, ó, do terra e passei direto. Eu já vou falar qual que é o tipo certo de fazer isso daqui. Beleza, entendi como é que faz a montagem de uma tomada que tenha mais de um ponto, né, de tomada ali, um ponto de utilização que tenha mais um módulo de tomada. E como é que eu faço daqueles módulos, por exemplo, 4x4 que tenha interruptor, inclusive? Bora lá. Vamos fingir que do meu eletroduto tem tudo isso de fio. Tem um fio vermelho, tem um fio branco, tem um fio azul, tem um fio verde, tem um fio preto. O que é isso? Então, eu já sei que por convenção, e eu trouxe aqui na mesa, né, para vocês, que o branco ou o amarelo, né, dependendo da hora, é o retorno. O vermelho, que são as cores aleatórias, vamos dizer assim, é o fase. O preto é o fase. O meu azul tem que ser o neutro. E o meu verde vai ter que ser o terra, certo? Então, o que eu fiz, ó, para montar esse módulozinho aqui, ó? São 3 tomadas, 110, e um módulo, né, de interruptor. Como que monta isso daí? Como é que eu vou montar esse módulo? Bora lá! O que eu fiz aqui, ó? Eu passei direto o neutro nos 3 interruptores, um fio descascadão, ó, bem aparente. Eu passei direto uma fase nos 3 interruptores, um descascadão aparente. E então eu tenho aqui, né, vamos lembrar do circuito de iluminação, a alimentação vai direto para o interruptor, o neutro da lâmpada, que vai ligar a lâmpada, vai estar lá na lâmpada e vai voltar esse fio aqui, né, o retorno. Então no seu interruptor sempre vai ter a alimentação e o retorno. Então, temos aqui o interruptor feito. E essas ligações malucas aqui que eu fiz. O que é certo e o que é errado. Gente, tem muita gente, vou aproximar bem aqui da câmera do Instagram, que faz desse jeito de descascar o fio grandão. Agora vou aproximar aqui do pessoal do YouTube e do Facebook, ó, tá vendo? De descascar o fio grandão, ó. Você descasca uma boa parte, passa direto e você liga as 3 tomadas. Então, ó, neutro e fase. Você liga os 3 de uma vez. Gente, tá correto. Tá assim, liga bonitinho. Dessa forma aqui, de fazer esse camalachinho aqui também, liga bonitinho, tá tudo certo. Vamos dizer assim, no seu circuito, vai funcionar direitinho. Só que o mais seguro de se fazer é por derivação. Como que você faz isso? Igual esse do meio aqui, ó. Tá vendo como eu liguei o terra? O que você faz? Você pega o seu fio principal e você faz uns fiapinhos. Seu fio principal e você faz uns fiapinhos, você descasca as pontas. E daí você liga o primeiro interruptor nele, o segundo interruptor nele, você faz 3, né? E o terceiro interruptor nele. Essa é a forma mais segura e mais correta de se fazer, por derivação. E em muitos lugares você vai ver ele fazer dessa forma. Ah, vai explodir minha tomada. Não! Ela tá conectada certinho, tá conectada, tá funcionando. Só que de um jeito mais certo, porque tem uma grande parte aqui de fio descascado, gente. É meio complicado fazer isso. Então, a forma mais correta, mais segura de se fazer é do jeito que eu fiz o terra aqui, ó, de derivação. E também desse jeito que eu fiz aqui, ó, de jogar um fio qualquer, galera também faz isso. Por quê? Ah, sobrou fio na obra, entendeu? Eu liguei minha fase aqui, tenho que ligar a fase aqui no de cima também, porque é um 110, né? Então eu tenho fase e neutro para ligar o 110. Liguei uma fase aqui e joguei um jump. Isso aqui é um jump. Só que não é também lá o mais correto, ainda mais você ficar usando fio que às vezes é de espessura diferente. Então, às vezes essa é uma tomada de 20 amperes que você precisa de um fio com uma espessura do tamanho certo, daí você faz um jump com o tamanho errado. Então essa tomada aqui chega toda zoada, entendeu? Então é por isso que a forma mais correta é você usar o mesmo fio com a mesma bitola e fazer essa derivação e isolar bonitinho com
a sua fita isolante. Bom, pessoal, pro vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E o que eu vou falar, então, a respeito? Toda essa matéria que eu tô trazendo, tudo isso que eu tô trazendo, tá gerando dúvida na galera. Então, gente, se vocês precisarem, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou fazer o seguinte, né, eu já tenho 5 dúvidas guardadas, e então vocês me mandem pelo direct do Instagram ou pelo Facebook, né, que você consegue fazer lá, criar uma caixinha de mensagem. Então, se você tem dúvida em como ler o projeto, como é que são aquelas nomenclaturas doidas lá, aquelas teias de aranha em cima do seu projeto, pode vir aqui que eu vou tentar ao máximo trazer o máximo da realidade, né, porque a gente tem, assim, é muito teórico na faculdade, então acaba sendo algo bem chato, né, vamos dizer assim. Então, a gente até pode entender na época que a gente está lá na faculdade, mas a partir do momento que você termina o período, fez as provas, passou, foi embora, quando você vai começar a ver isso em obra, você já até esqueceu dos conceitos e você realmente não consegue ver isso na prática, né? Eu não tive aula disso, de como montar, né, um módulo, como você vê realmente ali isso acontecer. Então, a intenção do canal é justamente essa. Esse finalzinho aí fica também para chamar vocês para o Telegram. Então, para quem quiser fazer parte desse canal no Telegram, é só ir lá no link na minha bio, que daí eu vou ficar postando alguns áudios, né, de resumo desses vídeos que eu tenho feito, né, lá também. E para quem tiver dúvida, manda no direct do Instagram ou por mensagem lá no Facebook, que daí eu vou fazer esse compilado, vou trazer as dúvidas de vocês e vou resolver todas elas na segunda-feira, beleza? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.